Bom dia a todos. Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo, que nos acompanham através do Facebook. Sejam todos bem-vindos. Intenções para a Santa Missa. Pelos falecidos: Paulo César Marques, Eugênio de Lima, Sueli Araújo Lima, Maria Aparecida Pereira dos Santos, Antônio José da Silva, Luiz Paulo Araújo, Joaquina Ramos, Maria Donadoni, Maria da Conceição Ferreira, Ilma Santana, Geraldo Ferreira, Aparecida Ferreira, Nair Teco Dauan Escanzela, Lourdes Elias, Cleonice das Neves Rondes, José Rondes Sobrinhos, pelos falecidos da família Silva, por todas as almas do purgatório. Em ação de graças a Nossa Senhora da Salete e a São José. Na Eucaristia encontramos o sustento para seguir Jesus no caminho do serviço fraterno em meio às provações da vida. Discípulos missionários, queremos semear os frutos da justiça e da paz, sem ambicionar honrarias. Peçamos ao Senhor nesta liturgia que nossa prática religiosa nunca se confunda com a busca de prestígio e poder. Com nosso canto, acolhemos a procissão de entrada cantando. Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sejam todos bem-vindos, caríssimos irmãos e irmãs, a esta Santa Missa do 25º domingo do tempo comum. Eu gostaria de saudar e acolher com muito carinho aos irmãos e irmãs que se unem a nós através do Facebook e conosco celebram esta Eucaristia. Abramos o nosso coração à graça de Deus para podermos celebrar bem esta Santa Missa e voltarmos depois para casa realmente fortalecidos, para que ao longo desta semana que começa, no dia a dia da nossa vida, possamos dar testemunho deste mistério da fé que agora vamos celebrar na solene liturgia. Em Jesus Cristo, o justo e santo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de nos aproximar da mesa do Senhor. No instante de silêncio, façamos o nosso exame de consciência.
Com muita humildade, coloquemos nas mãos de Deus os nossos pecados, pedindo-lhe perdão, misericórdia, a purificação do nosso coração, para podermos celebrar mais dignamente este santo mistério. Senhor, que viestes procurar quem estava perdido, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que viestes dar a vida em resgate de muitos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que congregais da unidade os vossos filhos dispersos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com muita alegria, neste domingo, dia do Senhor, elevemos a Ele o nosso hino de louvor. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, vos louvamos, bendizemos, adoramos. Nós vos glorificamos e nós vos damos graças por vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, vós que estais à direita do Pai. Tende piedade, vós que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, acolhei a nossa súplica. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Só vós sois o Santo Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, com o Espírito e o Pai, em vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus garante o socorro do Senhor aos justos, exorta-nos a abandonar as tendências egoístas e nos convida a acolher o Cristo no pobre e no pequeno. Leitura do livro da sabedoria. Os ímpios dizem:
Armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz, e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-la à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida. 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 Por vosso nome salvai-me, Senhor, e dai-me a vossa justiça. Ó meu Deus, atendei minha prece e escutai as palavras que eu digo. É o Senhor quem sustenta a minha vida. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Pois contra mim orgulhosos se insurgem e violentos perseguem minha vida. Não há lugar para Deus aos seus olhos. Quem me protege e me ampara é Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida. É o Senhor quem sustenta a minha vida. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Quero ofertar-vos o meu sacrifício de coração e com muita alegria. Quero louvar, ó Senhor, vosso nome. Quero cantar vosso nome que é bom. É o Senhor quem sustenta a minha vida. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Leitura da carta de São Tiago. Caríssimos, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão está em que não pedis. Pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal. Pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior dentre eles. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, muito amados irmãos e irmãs que celebram conosco esta Eucaristia através do Facebook. Na Santa Missa deste 25º domingo do tempo comum, a partir da leitura e da meditação destes textos das Sagradas Escrituras que acabamos de ouvir, a Igreja nos oferece um ensinamento preciosíssimo a respeito da humildade. A humildade que não somente para nós cristãos, mas para todos os seres humanos, é uma virtude essencial. Sobretudo para nós cristãos, porque nós podemos fazer coisas lindas, podemos fazer coisas maravilhosas, podemos fazer o bem, a caridade, podemos cumprir com perfeição as nossas práticas religiosas, e tudo isso ser diante de Deus absolutamente inútil, porque o fazemos sem estarmos com o coração imbuído, tomado por esta virtude essencial que é a da humildade. E é por isso que o ensinamento que a Igreja, nossa mãe, nos oferece na Santa Missa deste domingo é sobremaneira precioso e importante para podermos compreender cada vez e sempre o que significa ser cristão e o que devemos nós fazer para que o mundo nos reconheça como tal e para que os nossos atos, tudo o que fazemos, possa agradar o coração de Deus e servir para a nossa salvação. Muito bem. O evangelista São Marcos, no texto que acabamos de ouvir, nos disse que Jesus estava atravessando a Galileia, dirigindo-se para a cidade de Cafarnaum, e pelo caminho ensinava os seus discípulos. Qual é o conteúdo deste ensinamento? Nós ouvimos no Evangelho. Pela segunda vez, ele lhes anunciou o mistério da sua morte e da sua ressurreição. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Lembremos-nos da Santa Missa do domingo passado. Depois de o apóstolo Simão Pedro ter anunciado, ter proclamado solenemente que Jesus é o Messias, é o Cristo, é o Salvador, pela primeira vez ele anunciou aos discípulos este mistério do seu sofrimento, da sua humilhação, da sua morte e da sua ressurreição, através do qual ele haveria de nos dar, como de fato nos deu, a salvação. E hoje, pela segunda vez, Jesus realiza este anúncio. E o que é que ele encontra da parte dos seus discípulos ante estas palavras que nós acabamos de ouvir? Uma absoluta incapacidade de compreender o sentido destas mesmas palavras. E como nós podemos entender isto? Num fato que nos é dito pelo próprio Evangelho. Porque enquanto Jesus falava da sua dor, da sua humilhação, da sua morte, da sua ressurreição, isto é, do mistério da sua Páscoa, o que é que os discípulos faziam? Discutiam entre si quem dentre eles é o maior. Mas prestemos atenção num detalhe do Evangelho.
precisamente o versículo 32. Diz São Marcos: os discípulos não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Quando nós vamos ao texto original do Evangelho escrito na língua grega, o verbo que está lá colocado no texto original e que foi aqui traduzido para nós como não compreendiam, na verdade, lá no texto original, ele tem um sentido um pouco diferente, mas que muda tudo quando nós descobrimos isto, não é? Porque o que foi traduzido aqui como os discípulos não compreendiam, o verbo que está lá no texto original, ele é melhor traduzido como não queriam compreender. Vejam, muda tudo. Não compreender é uma coisa, não querer compreender é outra completamente diferente. E aí nós entendemos a razão pela qual os discípulos tinham medo de perguntar a Jesus o sentido daquelas palavras. Sabem quando a gente intui uma coisa, mas a gente tem medo de perguntar? Porque perguntando, não é? Aquilo que nós sabemos por intuição vai ser confirmado com a verdade, então nós preferimos ficar quietos, calados no nosso canto. É precisamente isto que acontece com os discípulos. Ora, Jesus está anunciando a sua morte e sua ressurreição de modo muito claro. O texto do domingo passado dizia isto: Jesus falava abertamente, quer dizer, ele não falava em parábolas, ele não falava através de símbolos, ele não falava através de alegorias, ele não falava de um modo, digamos assim, oculto, cujo sentido precisava ser esclarecido por meio de uma explicação. Jesus estava falando muitíssimo claro, de modo muito aberto. A grande questão do Evangelho é que os discípulos não queriam compreender o que ele estava dizendo. E porque preferiam ficar na ignorância, tinham, entre aspas, medo de perguntar a Jesus. Não medo, não é? Assim, no sentido, não é, da realidade daquelas palavras quanto ao que ia acontecer com Jesus, mas medo de que se confirmasse que aquilo que eles estavam pensando era de fato a verdade a respeito de Jesus enquanto Messias. Eles que esperavam um líder político maravilhoso, um grande general, que viria libertá-los do domínio dos romanos, e de repente o Messias vem, o Salvador chega, mas não é aquele Messias, aquele Salvador que eles esperavam. Repito, e eles têm medo de perguntar a Jesus: mestre, é verdade mesmo isto aí que o Senhor está dizendo, que nós estamos pensando? Porque a verdade dita por Jesus iria quebrar aquela ideia falsa, aquela ilusão que eles alimentavam sobre Jesus em seus corações. Eles chegam em Cafarnaum, vão para casa e Jesus lhes pergunta: o que discutíeis pelo caminho? Não porque Jesus não soubesse, Jesus perguntou somente para confirmar, ele é onisciente, ele sabe tudo. Tanto é que nós podemos saber isso através do ensinamento que Jesus depois profere aos seus discípulos. Eles ficam calados. Sabe aquele silêncio da vergonha de dizer a Jesus que enquanto ele ensinava, eles estavam nessa discussão patética, nessa discussão ridícula de quem dentre eles era o maior, o melhor, o mais importante. E o que Jesus faz? Senta-se, não é?
Todas as vezes que Jesus senta no Evangelho é porque ele vai proferir um ensinamento importante. Ele toma assento na sua cátedra de mestre para ensinar os seus discípulos e a nós também, e diz: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Trazendo tudo isto para o nosso cotidiano, para o dia a dia da nossa vida, né? O que nós podemos dizer a partir de uma simples constatação é que nós vivemos em uma sociedade profundamente competitiva. Eu quero abrir um parêntese porque existe uma competição boa, não é? Por exemplo, uma competição entre as empresas. As empresas que vão competindo entre si e nesta competição vão melhorando a qualidade dos produtos que são oferecidos aos seus consumidores. A competição positiva, saudável, ela não só é boa, como ela é importante, porque ela faz crescer em qualidade. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre uma competição profundamente agressiva, violenta, que destrói a vida das pessoas. Sobretudo nos ambientes de trabalho. Quantas vezes eu já atendi pessoas que estão doentes porque vivem em ambientes de trabalho profundamente competitivos, que gera relações agressivas, violentas, porque nós sabemos como é o ser humano. E sabemos como são muitas pessoas, não é? Quando elas querem atingir o seu intento, quando elas querem atingir o primeiro lugar, o lugar mais importante, elas estão dispostas a tudo. Mentir, trapacear, puxar o tapete. Me desculpem a sinceridade. Matar, inclusive, se for preciso. Estamos cansados de ver isso nos noticiários. O que eu estou dizendo não é novidade para ninguém, absolutamente. Quando nos ambientes todos de convívio humano, a competição extrapola o nível do positivo e vai para o nível do doentio, as pessoas já não se reconhecem mais como irmãos e irmãs. As pessoas se veem como rivais. A vida se torna um grande Big Brother. Me desculpa a comparação, mas é isto. Porque o outro é alguém que eu preciso eliminar do meu caminho. Porque o outro é um obstáculo para que eu alcance o meu lugar, para que eu alcance o salário X, para que eu alcance a posição Y, e etc, etc, etc. Eu não estou falando alguma coisa que nos é desconhecida. Isso é conhecido de todos nós. Eu citei os ambientes de trabalho, mas eu poderia citar outros ambientes. Com que tristeza, inclusive a igreja. Inclusive dentro da igreja. E eu comecei a homilia falando sobre a humildade, porque a humildade é o remédio para esta doença profundamente mortal, destrutiva da competição. A humildade. Porque a gente pensa que humildade é ter aquela cara boba, humildade é deixar que todo mundo pise em mim, que faça de mim gato e sapato. Humildade não tem nada a ver com isso, minha gente. E ouso dizer que muitas vezes é menos pior ser soberbo do que ser falso humilde, porque existe também uma falsa humildade que é apenas aparência, mas que não é uma atitude interior
verdadeira, autêntica, que não exige de mim ter cara disso ou cara daquilo. Não é? O ditado é muito correto: quem vê cara não vê coração. É verdade. Estou falando da humildade verdadeira. E o que é ser humilde? É fazer o que eu preciso fazer sem segundas intenções. É por isso que Santa Teresa d'Ávila diz: a humildade é a verdade. É uma frase pequena, mas que nos explica tudo. Porque a pessoa humilde, ela tudo faz, em relação aos outros, eu digo, sem segundas intenções. Ela tudo faz sem visar promoções. Eu vou dar um exemplo muito bonito disto, não é? O nosso drive-thru deste final de semana. Não é? Desde que dia, tantas e tantas pessoas trabalhando aí dentro humildemente, não é? Inclusive o nosso prefeito também estava ajudando. Todos numa igual posição, sem esperar reconhecimentos, sem visar promoções, a simples alegria de estar a serviço, em vista de um bem. No caso, o bem da nossa paróquia. Quem quiser ser o primeiro, seja o último, e aquele que serve a todos. De quem nosso Senhor está falando aqui? Dele mesmo. Ele está falando da cruz. Os santos teólogos dos inícios da igreja, eles chamam a morte de Cristo na cruz de liturgia, porque a palavra grega liturgia significa precisamente isto: serviço. Quando Cristo morre pregado na cruz, ele realiza um serviço útil a todos. O serviço que ele começou na última ceia, lavando os pés dos 12, e que ele completou em seu sacrifício no lenho da cruz. Ele é o primeiro que se fez último. Ele é o maior que se fez menor, para que no seu exemplo inspiremo-nos em relação às atitudes, ao comportamento interior com o qual nós devemos realizar o que realizamos no dia a dia da nossa vida, não é? Eu fui dormir ontem com uma alegria espiritual imensa, né, por ver quanta gente se doando, tanta gente se entregando, nesta humildade sobre a qual nos fala o Evangelho. E esta doação não é só também de quem estava aqui, mas de quem ajudou a vender, de quem fez suas doações, de quem comprou. Esse desinteresse, o que eu vou ganhar em troca? Materialmente falando, nada, não é? Os nossos coroinhas estavam, as crianças, os adolescentes também aí. Que coisa bonita, extraordinária. Isto é bonito, porque isto muda o mundo. E se a gente não muda o mundo inteiro, a gente muda o nosso mundo, o lugar em que nós nos encontramos. Isto é ser cristão. Isto é colocar-se no último lugar para ser elevado por Deus ao lugar primeiro e mais importante. E para terminar a homilia, não é? Jesus, para concluir, Jesus chama a criança, não é? Isto é bonito porque a criança no Evangelho é um símbolo da humildade. Por quê? Porque a pessoa humilde, ela não se fia, ela não se confia a si mesma, mas ela se confia a Deus, como a criança confia no pai e na mãe. Totalmente. A pessoa humilde, ao contrário da orgulhosa, não é? Qual é a definição bíblica de homem orgulhoso? É aquele que em si tem tudo. Qual é a definição bíblica do homem humilde? Aquele que em Deus tem o seu tudo. Não em si, porque acabou a si, acabou tudo.
quem se fia, quem se confia em Deus, como a criança confia na mãe e no pai, tem em Deus o tudo de que precisa. E eu estava preparando a homilia, ao longo desta semana, e encontrei um texto de um grande doutor da igreja, infelizmente é desconhecido da maioria das pessoas, que se chama Santo Efrem. Santo Efrem era sírio, viveu no século III, um grande teólogo dos primeiros tempos da igreja, tanto que ele, com justiça, está no elenco dos santos doutores e doutoras da Igreja Católica. E eu me deparei com um texto dele, com o qual eu gostaria de terminar a homilia de hoje. É um pensamento breve, é um texto longo, mas eu pensei este pensamento porque me fez refletir assim muito profundamente sobre o sentido da minha vida enquanto cristão, enquanto padre, enquanto pessoa humana neste mundo, E com este pensamento eu gostaria de concluir a homilia de hoje. Santo Efrem diz assim: não existe medida para a beleza da pessoa que é humilde, porque a pessoa humilde é neste mundo como uma hóstia em que Deus habita. Porque o coração de Deus e dos seus anjos descansa no coração da pessoa que é humilde. Que coisa linda! O coração de Deus e dos anjos descansa no coração da pessoa que é humilde. Deus nos ajude a entender e, sobretudo, a viver este ensinamento no dia a dia da nossa vida. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A cada súplica nós iremos dizer: socorrei-nos, Senhor, em nossas necessidades. Todos, socorrei em nossas necessidades. Sustentai, Deus de bondade, a missão da Igreja e concedei-lhe sempre buscar sua glória. No serviço e no amor à humanidade, nós vos imploramos. Fortalecei os ministros ordenados e leigos no caminho do serviço e da doação, em favor do vosso reino, nós vos imploramos. Infundi nas autoridades o espírito de serviço e promoção humana, em vista de uma ordem social justa e pacífica, nós vos imploramos. Socorrei-nos, Senhor, em nossas necessidades. Protegei os justos e os pobres contra as conspirações dos ímpios e livrai nossa vida dos males da inveja e da rivalidade, nós vos imploramos. Socorrei-nos, Senhor, em nossas necessidades. Acolhei em vosso reino de amor e paz nossos falecidos, nós vos imploramos. Socorrei-nos, Senhor, em nossas necessidades. Neste mês da Bíblia, ajudai-nos a ler melhor e mais e a viver com maior profundidade e verdade o que a vossa palavra nos ensina, nós vos imploramos.
Socorrei-nos, Senhor, em nossas necessidades. Deus eterno e onipotente, acolhei com bondade as orações que a Igreja, vossa família, vos apresentou. Por Cristo nosso Senhor. Amém. As mesmas mãos que plantaram a semente aqui estão. O mesmo pão que a mulher preparou aqui está. O vinho novo que a uva sangrou jorrará no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Na flor do altar, o sonho da paz mundial. A luz acesa é fé que palpita hoje em nós. Do livro aberto, o amor se derrama total. No nosso altar, a liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Benditos sejam os frutos da terra de Deus, bendito sejam o trabalho e a nossa união. Bendito seja Jesus que conosco estará. Além do altar, a liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício meu e vosso seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos deste sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós os pedimos as oferendas do vosso povo, para que possamos conseguir por este sacramento o que proclamamos pela fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. De tal modo amastes o mundo que nos enviastes como Redentor, vosso próprio Filho, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Amando-o até o fim, amastes nele nossa humilde condição, e ele, na obediência até a morte, restaurou o que nossa desobediência fizera perder. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar
vossa bondade, cantando a uma só voz. Senhor, Deus do universo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Os céus e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Símile, do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Sérgio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face.
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com seu esposo São José, com os santos apóstolos, com o glorioso São Miguel Arcanjo e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do seu Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. sim, ó Pai, livrai-nos de todos os males e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, morrestes por causa de nós, foste imolado no nosso lugar. Por isso tende piedade, piedade de nós. Por isso tende piedade, piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, morreste por causa de nós, foste imolado no nosso lugar. Por isso tende piedade, piedade de nós. Por isso tende piedade, piedade de nós. E dai-nos a paz, e dai-nos a paz, e dai-nos a paz. Cordeiro de Deus. Provai e vede como o Senhor é bom.
Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Quem comer o pão da vida viverá eternamente. Tenho pena deste povo que não tem o que comer. Onde está o irmão com fome? Eu estou com fome nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos e inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente.
que até eu posso tocar. Jesus está aqui, tão perto de mim, tão perto de mim, que até eu posso tocar. Jesus está aqui. Oremos. Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem. Ao final desta Santa Missa, eu gostaria antecipadamente, porque o nosso drive-thru ainda não acabou, mas de agradecer, Não existe outra palavra senão esta. Muito obrigado a todos indistintamente que colaboraram para que nós pudéssemos realizar o nosso drive-thru, que foi um grande sucesso, Só para vocês terem ideia, nós vendemos mais de 1000 quibes, imaginem, Então, obrigado àqueles que nos ajudaram a vender, obrigado àqueles que compraram, obrigado aos tantos que auxiliaram, que ajudaram na cozinha nesses dias, Que Deus, nosso Senhor, por intercessão de São Pedro, possa derramar sobre todos, pela generosidade demonstrada, muitas e grandes bênçãos. Eu gostaria de chamar aqui agora ao meu lado a Sofia e a Lívia. Venham aqui, porque hoje pela primeira vez elas estão auxiliando o padre como coroinhas na missa, Venham uma de cada lado. Aí você vem aqui do outro lado. Isto, muito bem, Este já é o terceiro domingo que os novos coroinhas estão nos auxiliando, E isto é uma grande alegria, porque lugar de criança é junto da família e na igreja, Então isso enche o nosso coração de uma alegria sem fim, Eu perguntei assim para elas ali na porta: vocês estão felizes? Porque vão ajudar como coroinhas. Elas falaram muito, 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 Então, a alegria também do padre é imensa. E nós vamos agora dar às meninas uma bonita salva de palmas, com uma maneira de acolhê-las, neste ministério. Muito bem. Podem voltar. E voltados para a imagem de Nossa Senhora, rezemos uma Ave Maria, consagrando-lhe nossa vida, nossa família, esta semana que está começando, Gostaria de rezar muito especialmente por um tio, Paulo, que se encontra hospitalizado em Araçatuba. Rezemos pelos irmãos enfermos, por aqueles que estão precisando da nossa oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José,
rogai por nós. São Pedro Apóstolo, Rogai por nós. hoje, excepcionalmente, não haverá missa no horário das 18 horas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um domingo feliz, uma semana abençoada. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cristo quer fazer em mim uma obra nova e o meu coração quer modificar. Cristo quer fazer em mim uma obra nova e o meu coração quer modificar. Ele tem muitos planos pra mim, vida quer me dar. Basta abrir o coração, Ele agirá. Vem Espírito Santo, vem nos transformar. Vem Espírito Santo, teu amor nos dá. Vem Espírito Santo, vem nos transformar. Vem Espírito Santo, teu amor nos dá.